Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos mergulhar em um guia completo sobre como abrir uma startup do zero, baseado em um estudo aprofundado sobre o tema. Começamos com uma reflexão crucial: você realmente está preparado para o desafio de ser um empreendedor? A competição no mundo corporativo é intensa, e a maioria das pessoas não chega ao topo. O sonho de ser rico e dono do próprio negócio é comum, mas a realidade é bem diferente de um conto de fadas. Abrir uma startup é uma alternativa, mas exige preparo e motivos legítimos. A frustração com o emprego não deve ser a sua única motivação. Experiências em empresas tradicionais ensinam lições valiosas sobre o jogo político, a resiliência e a capacidade de transformar nãos em sims. Essa experiência é um treinamento fundamental para a jornada empreendedora. Decidir abrir uma startup exige conhecimento técnico profundo na área de atuação. Não existe meio termo: ou você entrega resultados, ou falha. O mercado está cheio de empresas fazendo o que você quer começar a fazer. Não se iluda pensando que seu nicho é único, pois novos concorrentes surgirão rapidamente. Para se manter competitivo, você precisa ser o melhor. O aprendizado contínuo é essencial, mas não confie apenas na educação formal. Aprenda na prática, sozinho, e foque no conhecimento aplicável ao mundo real. A experiência pessoal e a execução são muito mais importantes do que um currículo impecável. A história de uma tentativa de implementar o comércio eletrônico em um sebo ilustra a importância de dominar o seu nicho. A necessidade de sócios complementares, cada qual com sua expertise, é fundamental para o sucesso. Steve Jobs e Steve Wozniak, Bill Gates e Paul Allen exemplificam a força do trabalho em equipe. Ter sócios cofundadores é quase uma obrigação, principalmente para quem está começando. Uma ideia sozinha não vale nada, a execução é que gera valor. Uma startup exige diversas habilidades e capacidades físicas que uma pessoa só não tem. A ideia de fazer tudo sozinho é um erro comum, como a experiência do autor demonstra: terceirizar para a Índia, China, contratar gente boa, e tentar fazer tudo sozinho resultaram em fracasso. Encontrar um sócio é um grande desafio. Você precisa vender um sonho, convencendo-o a assumir riscos e investir. A escolha do sócio deve ser cuidadosa. A compatibilidade de ideias, objetivos de vida, e a capacidade de resolver conflitos são essenciais. A busca por um sócio brilhante, inteligente, dedicado, esforçado, leal e confiável é crucial. A parceria Steve Wozniak e Steve Jobs na Apple, Hewlett e Packard na HP, Bill Gates e Paul Allen na Microsoft, e Larry Page e Sergey Brin no Google exemplificam o sucesso das sociedades bem equilibradas. Embora seja possível criar uma startup sozinho, principalmente se você tem capital ou experiência, é muito mais arriscado e não recomendado, especialmente para iniciantes. A abertura de startups é uma tendência crescente, especialmente no Vale do Silício e no Brasil. A ideia de abandonar a faculdade para seguir o caminho de Steve Jobs e Bill Gates se tornou popular. O sucesso de Mark Zuckerberg inspira muitos, mas é fundamental lembrar que a motivação deve ir além da busca por riqueza e fama. Trabalhar muitas horas por conta própria, com a flexibilidade de horários, não significa necessariamente menos trabalho. A verdadeira motivação deve ser o amor pelo produto ou serviço e a crença no seu potencial. Estar ciente dos riscos, do trabalho árduo e da possibilidade de fracasso é crucial para o sucesso a longo prazo. Ideias, por si só, não valem nada. O valor é gerado pela execução. Muitas pessoas têm boas ideias, mas não as implementam. Uma ideia só começa a ter valor quando é executada e transformada em algo real. O sucesso de uma startup depende principalmente da execução. Um excelente time, experiente, motivado e com as ferramentas certas, faz toda a diferença.
Larry Page e Sergey Brin, com seu buscador de sites, demonstram a importância da execução superior à ideia. A grande maioria das startups falha nos primeiros anos, evidenciando o risco da empreitada. Não se apegue excessivamente à ideia, foque na execução. Compartilhe sua ideia com pessoas próximas e busque feedback. Investidores não investem em ideias abstratas, mas sim em equipes, em projetos concretos e em potencial. O termo startup ficou popular durante a bolha da internet, dot-com bubble. Inicialmente significava pessoas executando uma ideia para criar uma empresa rentável. Muitas startups receberam investimentos mas quebraram. Outras obtiveram sucesso extraordinário. Investidores, angels e VCS, desempenham um papel vital no ecossistema de startups. Uma definição mais moderna define startup como uma organização que busca um modelo de negócio repetível e escalável. Em essência, uma startup é uma empresa recém-criada, de qualquer setor, que busca criar um produto ou serviço significativo e rentável. O processo de desenvolvimento envolve a definição e validação de um modelo de negócio, que deve ser repetível e escalável para atrair investimentos e crescer rapidamente. Depois de se preparar para abrir uma startup, o próximo passo é desenvolver uma ideia. Não existe uma fórmula mágica para definir se uma ideia é boa, mas há características importantes a considerar. Desenvolva ideias na sua área de especialidade para minimizar riscos. Priorize negócios com baixo investimento inicial e grande potencial de escalabilidade. Analise a viabilidade financeira, considerando preços, margens, impostos e custos. Identifique seus competidores e como se diferenciar. Liste os riscos envolvidos. Avalie sua ideia com base em seu ramo de especialidade, baixo investimento, escalabilidade, viabilidade financeira, competidores e riscos. Após listar as ideias, valide-as com pessoas estratégicas do segmento para validar o potencial. Lembre-se que a validação de sua ideia não deve se misturar com as considerações da parte da execução, que serão analisadas em artigos futuros. Dividir as ações da empresa com sócios fundadores é um assunto crucial que deve ser tratado com clareza desde o início. A divisão deve ser justa, levando em consideração o risco assumido por cada sócio. A ideia inicial, experiência e contatos não devem ser fatores decisivos na divisão das ações. A divisão igualitária é, na maioria das vezes, a mais sustentável a longo prazo. A exceção ocorre quando há diferenças significativas no risco assumido. Por exemplo, se um sócio não abriu mão do emprego, seu risco é menor do que os que o fizeram. Investimento financeiro extra também deve ser tratado como uma dívida, e não como participação na empresa. A palavra-chave é risco, mais participação. A comunicação clara e transparente entre sócios é vital para o sucesso da empreitada. Formalize tudo por escrito, detalhando as expectativas, os recursos financeiros, diluição, dedicação, etc. Mesmo com experiência e inteligência, sempre haverá pessoas mais experientes para te aconselhar. Ter advisors pode impulsionar seu desenvolvimento e o da sua startup. Investidores, amigos experientes no segmento ou pessoas que abrem portas no mercado podem ser excelentes advisors. Alinhe suas expectativas antes de fechar o acordo, definindo frequência de reuniões, calls e e-mails. Respeite o tempo do seu advisor, não o sobrecarregue com assuntos triviais do dia a dia. O papel do advisor é estratégico, analisar métricas, auxiliar em decisões importantes e tirar dúvidas. A participação do advisor pode ser incentivada por meio de investimentos ou convites. É uma relação de ganha-ganha. E é isso, pessoal. Espero que este guia tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!